Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós, né? Por isso estamos alegres, por isso estamos vivos, esse Deus Todo-Poderoso, né? Como esse nunca se viu. Alguns lugares até eh, admiram outros deuses, né? Deuses com D minúsculo, porque na verdade o homem às vezes faz algum tipo de Deus para ele, mas aquele ali não é o Deus verdadeiro, né? O verdadeiro é o Deus Todo-Poderoso que se encontra no céu, né? Habita no meio de nós através do seu Espírito Santo. Então nós temos que crer nesse Deus Todo-Poderoso, porque é o que é o que tem para nós. Nós temos que confiar para sermos salvos e entendermos, né, que todo aquele que espera no Senhor irá receber, né, a coroa da vitória, irá ser abençoado, pode ter certeza, porque Ele é Deus poderoso, Ele é um Deus fiel, que ama aqueles que esperam nele. Hoje eu quero deixar uma mensagem falando sobre isso, a importância de esperarmos no Senhor, de confiarmos somente nesse Deus poderoso, né, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que formam um único Deus. Apenas três fórmulas diferentes de se apresentar a nós, né, para que a gente não perca a nossa fé nesse mundo tão perdido, onde muitos estão colocando a fé no homem, né, colocando em imagens. Nós não podemos fazer isso, temos que entender que o nosso Deus é Espírito e Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, né? Esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui, né? Às 5 horas da manhã a gente põe uma mensagem falando sobre a Bíblia, né? Sempre um versículo da Bíblia, pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento. Vou estar fazendo uma oração antes, para a gente estar lendo um versículo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela cada vida que nesse exato momento está ouvindo essa mensagem. Esteja os abençoando, guardando e protegendo, e que o seu Espírito Santo os dê entendimento, Senhor, da sua palavra, para que venham colocar em prática e seguir conforme a sua vontade e o seu querer. Abençoe cada um que vai ouvir essa mensagem nesse exato momento. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Assim como eu estava falando, né? Então é muito importante a gente confiar somente nesse Deus, entendendo que Ele é o único Deus poderoso, Ele é o único Criador dos céus e da terra e de tudo, né, que existe, que não foram... Todas as coisas naturais que a gente vê foi o nosso Deus quem criou, né? E que Ele, as outras coisas que tem aqui é porque Ele permitiu, senão nada disso aconteceria. Eu quero deixar apenas um versículo para que sirva de base nessa caminhada nossa, encontra-se em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha essa palavra, né? Que palavra maravilhosa. Não existe outro Deus. Essa é uma palavra, né, que nos demonstra que não existe outro Deus, né? Não tem. Ouvido não ouviu, olhos não viram, né? A grandeza, o tamanho das coisas que esse Deus nosso fez, somente a Ele devemos dar toda a honra e glória. E a palavra dele diz, né, que aqueles que esperam nele, certamente... Então, um versículo desse ele nos demonstra, né, que aqueles que trabalham, né, que o Senhor trabalha para aqueles que confiam, né, nele. Então, né, outros deuses aí que as pessoas apostam, né, confiam, não fazem esses milagres, não faz maravilha, não criou nada, né, infelizmente são deuses criados pelo homem. O homem tem essa mania, né, de adoração. O homem ele tem que adorar algo que ele esteja vendo, né, esse é o erro, né, que aconteceu no passado e que continua acontecendo. O homem ele acha que ele precisa de determinadas imagens, que ele precisa criar algo feito pelas mãos dele para adorar. Mas nós temos um entendimento, né, lendo a palavra de Deus, não é esse entendimento não veio de nós, mas sim da leitura da Bíblia, né, através do Espírito Santo revelando que só existe um Deus digno de honra e glória, né, que é o Deus Todo-Poderoso, que nenhum há outro como ele, né, nenhum tem o poder que ele tem.
homem pode até fazer suas imagens, fazer o que quiser, mas aquilo ali foi criado pelo homem, então não tem como ser um Deus, né? Um Deus com D maiúsculo, né? Esse daí pode ser um Deus criado pelo homem, Deus com D minúsculo, que nenhum poder tem, nada pode fazer, né? Não pode fazer as grandezas que o nosso Deus faz. E a palavra dele, né, nos mostra a importância da gente confiar nele e esperar nele. Se nós esperamos e confiamos, ele trabalha para nós sim, né? Quantas portas abertas, quantos milagres feitos, quantas famílias, às vezes, que estavam sendo destruídas pelo inimigo, confiaram no Senhor e foram restaurados. Quantas pessoas, né, com a saúde destruída, aonde o médico ali falou que já não havia mais jeito, e aquela pessoa confiou no Senhor e teve a vida restaurada. Isso aí demonstra o quê? Que o nosso Deus trabalha sim para aqueles que confiam e esperam nele, né? Sem falar da salvação, que é somente pelo meio do nosso Senhor Jesus, não há outro, né? Não adianta a gente adorar outro Deus achando que iremos ser salvos, que não iremos, né? Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele já se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós e continua trabalhando para que cada um de nós tenhamos a oportunidade de salvação. Como que ele trabalha? Através, né, dos seus pregadores, ele usa essas pessoas para que as mensagens cheguem a outras pessoas, assim como chegou até nós, para que a gente tenha a oportunidade de salvação. E aí, depois que a gente conhece a palavra, a gente passa a ler, colocar em prática, né, seguindo a esse Deus e esperando também nele. É essa a nossa missão, né, nessa terra. É obedecer a palavra do nosso Senhor, passar essa palavra adiante, entendendo que o nosso Senhor ama, né? Que o nosso Senhor, ele cuida daqueles que resolvem trabalhar na obra dele. Essa é a mensagem de hoje, né? Que a gente continue confiando no Senhor, acreditando que não há um Deus como ele, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador do céu e da terra, né? No colégio, quando a gente estudava, alguns aí talvez ainda estudam, né? Falavam que nós viemos dos macacos, né? De uma explosão que aconteceu lá, e dali se formaram as vidas. Mas nós que confiamos no nosso Senhor sabemos que não é isso, pois o Senhor deixou, né, a palavra dele escrita para que cada um de nós soubéssemos de onde viemos e quem nós temos que adorar. Então que nós adoramos só esse Deus Todo-Poderoso e confiamos nele, e o mais ele fará, né? Buscai o reino do céu e a sua justiça, e o mais te serão acrescentados. É essa palavra que o nosso Senhor quer para nós, né? Colocamos o nosso Deus em primeiro lugar e pode ter certeza que as coisas, né, as necessidades desse mundo aqui, ele suprirá, ele vai nos dar força, né, ele irá nos ajudar. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua grandeza e pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Continue abençoando cada um que ouve essas mensagens, Senhor. Os guarda, os protege e os orienta. Que todos nós venhamos entender que não existe nenhum Deus que seja comparável a Ti, pois só o Senhor é soberano, o Senhor é quem controla todas as coisas da terra. Lhe peço que abençoe a cada um, os guardando e os protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.